12ª atividade trata de mudança de estado. É o que nós vamos fazer agora, 2 exercícios onde tratam essa mudança. Bom, o primeiro exercício diz assim: quanto de calor necessitam receber 1000 gramas de gelo para ser aquecido de menos 30 graus Celsius até 60 graus Celsius? A pressão atmosférica é constante e normal. E aí dá uma série de dados, que é o calor específico do gelo, que é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Dá o calor latente de fusão do gelo, que é igual a 80 calorias por grama. Dá o calor específico da água, que é 1 caloria grama grau Celsius. Bom, vamos entender o que vai acontecer. Eu tenho uma quantidade de gelo a menos 30 graus Celsius, está representada nesse gráfico aqui. Então veja, eu tenho uma quantidade de gelo que é de 1000 gramas nessa temperatura, menos 30 graus Celsius. Automaticamente ela vai aumentando a temperatura. Então essa parte aqui representa o acréscimo de temperatura. Até chegar a que temperatura? 0 graus. Quando chega a 0 graus, há uma mudança de estado aí do gelo. Ele passa da fase sólida para a fase líquida. Então veja bem, este patamar, isso aqui é chamado de patamar, quando estiver na mesma paralela, digamos, paralela ao eixo até me esqueci de colocar aqui, né? A quantidade de calor, paralela ao eixo horizontal. Então, quando isso acontece, significa que ele está mudando de fase, mudando de estado. Não há acréscimo na temperatura. Então, quando acontece isso, a temperatura permanece inalterada. Então está mudando de fase, isso aqui chama-se fusão, está passando do estado sólido para o estado líquido. E aqui vai alterando, a quantidade de calor tem que ser mantida, né? A fonte tem que ser mantida ligada, até derreter completamente o gelo. Nessa parte, a partir do momento quando derrete completamente essa quantidade de gelo, a temperatura começa a aumentar novamente, até chegar a temperatura que eu quero, que é 60 graus Celsius. É isso que eu vou fazer. Eu vou calcular a quantidade de calor consumida até atingir a temperatura de 60 graus. Sai de 30, menos 30, para chegar a 60. Como é que se faz isso? Simplesmente nós temos que fazer por etapa. Primeiro essa parte aqui sólida, depois essa parte aqui onde há a mudança de fase, de estado, e depois a parte líquida, né, para atingir essa temperatura que eu estou me propondo fazer. Então vamos ver, vamos separar então a quantidade de calor que eu preciso, tá? Vamos chamar isso aqui de Q1, Q2 e Q3. Tá? Então eu tenho que somar todas essas fases aí, Q1, que é essa parte aqui, Q2 mais o Q3. Então aqui é a parte onde é gelo, a parte onde há mudança de estado, e aqui a parte até atingir a temperatura que eu quero, que é de 60 graus. Então o Q1, como é que eu calculo a quantidade de calor que eu necessito para sair de menos 30 até chegar a essa temperatura que é 0 graus? Tá? Eu não vou direto lá, eu tenho que fazer daqui até aqui. Tá? E essa temperatura aqui é 0 graus. Então vamos ver, ó. Ali é calor sensível, né? Há uma mudança de temperatura. Então o calor sensível é a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura final ou inicial aqui? Menos 30. Qual é a temperatura final lá? 0. Então vamos ver, ó. O Q1 é igual a massa, que é 1000, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura, que é temperatura final, que é 0, menos, aqui nós temos que ter cuidado, né? Porque a temperatura inicial é menos 30, eu tenho que manter o sinal, né? Menos 30. E aí vai acontecer, Q1 é igual, tá? Então aqui 1000 vezes 5, tá? Vamos deixar assim, vamos primeiro ajeitar ali, né? Vamos deixar assim. Vamos acertar aqui dentro do parênteses aqui, ó. Aqui menos com menos dá mais, 0 mais 30 dá 30. Tá? Fazendo esse cálculo aí, deixa eu ver aqui. Vou obter 15.000
calorias. Tá? Bom, o Q2? O Q2 é a parte aqui onde há fusão, né? Como é que eu calculo? É massa vezes o calor latente de fusão. Nesse caso aqui a massa é 1000 vezes 80, que vai dar 80.000 calorias, né? Certo? E o Q3? O Q3 é massa, é essa parte aqui, né? A parte líquida, a massa, vezes o calor específico da água, H2O, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Então aqui, ó, o Q3 é a massa, que continua sendo os 1000, não há perda de massa nunca, né? Durante todo esse processo a massa não aumenta, não diminui, vezes o calor específico da água, que é 1, dado pelo exercício, e aqui vai ficar, qual é a temperatura inicial aqui? A temperatura inicial é nesse ponto aqui, é 0, tá? Que é essa aqui, até 60, então vai ficar 60 menos 0. E aí o Q3 vai ficar, ó, 1000 vezes 1, e aqui dá 60.000 calorias. Bom, agora é só somar tudo isso, né? 15.000, então a quantidade de calor vai ser igual o Q1, que é 15.000, mais o Q2, que é 80.000, mais o Q3, que é 60.000. Somando tudo isso aí, né? 80 mais 60 dá 140.000. 140.000 mais 15.000 dá 155.000 calorias, que é o valor que eu vou consumir de energia para fazer com que o gelo, né, a menos 30 graus Celsius, né, seja aquecido, derreta e vá até 60 graus Celsius, certo? Então tá, pessoal.